Nós estamos aqui mais uma vez na Conferência Fiel para Pastores e Líderes. Eu estou aqui com Leandro Lima, também conhecido como L.L. Vulitza, escritor de Olam, uma trilogia fantástica, que ainda está na segunda edição. Está no segundo volume. Segundo volume. O terceiro sai quando? Ano que vem, é um por ano. Se Deus quiser. Ano que vem, se Deus quiser, sai o terceiro. E segundo Franklin Ferreira, ele pode ser chamado de C.S. Lewis do Brasil. Então, Leandro, a gente vê na história da igreja vários homens usando a fantasia como meio de trazer teologia. A gente vê Bunyan, que usou no Peregrino vários aspectos da literatura fantástica para falar de teologia. A gente vê C.S. Lewis, que fez isso. A gente vê Tolkien, que até certo nível fez isso. Qual é a relação que a gente vê entre criatividade e teologia? São muitas relações, eu acredito. Teologia não dispensa criatividade. Teologia não é uma coisa árida, seca, técnica. Olha, às vezes e por isso que às vezes ninguém consegue ler. muitas teologias. Teologia não é algo tão necessariamente que precisa ser excessivamente técnico, excessivamente árido. Teologia inclui uma boa dose também de inspiração, de iluminação. E precisa escrever. A Bíblia é um livro assim. A Bíblia não é uma fonte de proposições que estão lá, proposição A, proposição B, proposição C, número 1, 1.1, 1.2, 3. A Bíblia é um livro de histórias. Né? Acho que a melhor definição que nós temos para a Bíblia, né, a revelação bíblica, é um drama revelado na história, um drama pactual. É Deus entrando num pacto com a humanidade e se revelando ao longo da história, nas idas e vindas, nos fracassos, nas quedas, nos se levantar de novo, né? Então, se a Bíblia é tudo isso, por que a teologia precisa ser uma coisa seca, árida? Como é que isso se relaciona com nossos sermões? Bom, aí eu acho que o sermão não deixa de ser uma coisa lúdica também, certo? Porque o sermão é, até certo ponto, uma peça de arte. Se espera que o pregador saiba interagir com o seu público, com o seu ambiente, com as pessoas que estão ali e consiga comunicar com elas. É claro que não é fazer palhaçada, tem que se respeitar também o momento em si, né, o que existe, a solenidade da pregação da palavra. Mas mesmo assim existem mecanismos, existem recursos onde a imaginação também é útil, né? Ainda que seja uma imaginação subserviente da palavra de Deus. Nesse contexto reformado que a gente vive hoje no Brasil, em que o racionalismo, um racionalismo seco e vazio, tem crescido tanto e com esse nosso passado mais fundamentalista no uso pior da palavra, que conselho você daria e que mensagem você deixaria, pelo menos para concluir, para esses que querem conhecer mais a ideia de criatividade, de falar como Lewis, que era um racionalista romântico? Como você indica bons materiais ou uma atitude ou um sentimento para as pessoas que querem se introduzir ao mundo da criatividade? Eu acho que é um chamado a ler a Escritura mais uma vez, a ver o modo como Deus se revela ao longo da história, de uma maneira progressiva, uma maneira orgânica, a gente diz em teologia, adaptável, histórica. Observar que Deus é o ser mais criativo, em todos os sentidos que existe. E Ele criou os seres humanos para serem criativos também. Então, a criatividade é um dos dons, é uma das coisas que nos torna semelhantes a Deus. Quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu ao homem a mesma, até certo ponto, capacidade de criar coisas também. É interessante que Deus termina de criar todas as coisas, aí chama o homem e diz: agora eu quero que você dê nome aos animais. Ele podia Deus dar os nomes, o nome é esse. Não, venha participar, exerça a sua criatividade, participe também. Então, como administrador de Deus no mundo, o homem tem a função de exercer criatividade em tudo o que ele faz. Agora, existe a criatividade usada para o mal, para as coisas mal, para o próprio prazer, né? E existe a criatividade que é para a glória de Deus. Então, esses autores que você citou, Bunyan, C.S. Lewis, o que eu tento fazer também é utilizar a criatividade de uma maneira que glorifique a Deus acima de tudo, né? Além de ser uma coisa também que as pessoas gostem de ler e se divirtam, não é errado se divertir, né? Mas que não seja também diversão por diversão, né? Que haja um propósito maior, e o propósito maior é glorificar a Deus. Quem quiser comprar seus livros, onde é que eles encontram? Eu acho que o melhor lugar seria na Saraiva, né? A livraria Saraiva. Se você digitar lá no site da Saraiva Olam Crônicas, que Olam é a palavra hebraica, significa eternidade, né? Escreve com M, Olam Crônicas, você encontra. E se você também quiser, pode comprar direto do nosso site, que é o mundoolam.com. mundoolam.com. Muito obrigado, Leandro. Deus abençoe. Deus abençoe também, um prazer. Valeu.